Depois de muitas cenas de ação no episódio anterior, a gente para pra respirar e conspirar também no mais novo episódio de Shogun, a gloriosa saga do Japão. O que é essa tal de cerca óctupla que dá título ao quarto episódio? E teve gente essa semana que não conseguiu usar ela muito bem pra se proteger. Nesse episódio a gente também vê o John Blackthorne, o nosso Anjin, se habituando mais à sociedade japonesa. Porque, agora finalmente ele conseguiu parar por um tempo em um lugar pra respirar um pouco sem correr risco de vida. Mas será que ele tá mesmo fora de risco? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar do quarto episódio de Shogun, que estreou nessa última terça-feira, tanto no Disney Plus quanto no Star Plus, os patrocinadores do vídeo de hoje. Lembrando que Shogun é uma minissérie de 10 episódios, tá saindo toda terça-feira um episódio novo. E eu e o Max Valarezo, lá do Entreplanos, estamos fazendo juntos uma cobertura muito legal dessa minissérie, em parceria com o Disney Plus e o Star Plus. A gente fez 2 vídeos juntos sobre os 2 primeiros episódios, e o Max fez um vídeo muito legal sobre o episódio 3, agora eu tô aqui pra falar do episódio 4. Se você quiser ver todos esses vídeos, eu vou deixar uma playlist linkada aqui na descrição. Mas já aproveita pra se inscrever aqui no canal e também lá no Entreplanos pra não perder os próximos. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as minhas impressões do quarto episódio e também explicar várias coisas que rolaram nele. Então vai ter spoilers, fica aqui o aviso. Se você ainda não assistiu Shogun ou ainda não viu o quarto episódio, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver a minissérie no Disney Plus ou no Star Plus. Vai lá, assiste e depois volta aqui pra saber tudo. Relembrando bem rapidamente o que tinha rolado antes desse episódio, lá no episódio 3 a gente viu todo o plano do Toranaga pra sair vivo de Osaka. Ele deu a maior volta no conselho, a maior volta no Ishido, que é o maior rival dele ali, e nessa fuga a gente teve várias cenas de ação, teve combate, teve até uma corrida marítima. No fim disso tudo, o Blackthorne recebe do Toranaga o título de Hatamoto, o que é uma grande honra, e mostra que esse marinheiro que chegou ali do nada como um forasteiro tá ganhando o respeito desse senhor feudal. O vídeo do Max do episódio 3 detalha bastante essa parte, explica melhor o que é Hatamoto, se você quiser saber bem certinho, ele destrincha tudo isso. Mas agora que eu contextualizei rapidinho, bora pro episódio 4 mesmo. A gente acabou de passar por um grande deslocamento, mas esse episódio se passa praticamente todo em um lugar só, em Ajiro, que foi o primeiro lugar do Japão que o Blackthorne conheceu, e foi lá que ele foi capturado, inclusive. E agora ele volta lá pra criar raízes, mesmo que a contragosto, eu já vou explicar isso um pouco melhor. O trabalho dele ali é treinar um batalhão pro Toranaga, ensinar táticas do ocidente pra eles, pra que eles possam surpreender os rivais japoneses. Só que treinar um batalhão de guerra é uma coisa que leva tempo, gente? Não dá pra fazer assim de um dia pro outro. E as ordens seriam então pro Blackthorne ficar lá por uns 6 meses fazendo isso. E aí ele passa por um dilema, porque ele foi nomeado Hatamoto, que é uma honra, ele tem privilégios, ele tem um salário gordo, ele tem direito a uma casa com funcionários todos pra ele, tem direito a uma consorte só pra ele, que inclusive não é qualquer pessoa, é uma mulher de família nobre, que vai cuidar de tudo pra ele, tá lá basicamente pra servir esse cara. Ao mesmo tempo que o Blackthorne tem todos esses privilégios, ele ainda se sente meio que um prisioneiro. Porque olha só que legal, essa casa nova, muito bonita, muito luxuosa, mas ele não pode muito sair dali, ele não tem autonomia pra simplesmente ir embora se ele quiser, não pode fazer praticamente nada sem autorização, por exemplo, embarcar no navio em que ele chegou no Japão. Os companheiros dele, a tripulação do navio, eles continuam presos, continuam reféns, e ele não tem autonomia nem pra recusar as tais benesses que vêm junto com o título de Hatamoto, porque recusar isso seria uma grande desfeita pro senhor feudal. Ele ia ofender o Toranaga, que é a pessoa que garante que ele possa estar vivo ali no Japão. Essa situação toda não parece confortável nem pro Blackthorne, nem pra Fuji, que foi obrigada praticamente a se tornar a consorte dele por esse período. E nem mesmo o trabalho que o Blackthorne foi chamado pra fazer ali é super confortável, porque ele é um marinheiro, o que ele tá fazendo lá treinando soldados de infantaria, falando de táticas de batalha terrestre. Mas ele consegue reverter essa situação mudando o foco do treinamento para os canhões, que são usados também nas batalhas navais. E aí ele tem experiência nesse assunto, ele pode acrescentar alguma coisa. Enquanto estava um treinamento mais campal, ele estava até se humilhando ali, ele não tinha experiência de combate, e isso ia fazer ele parecer um tolo na frente de todo mundo, e talvez até fazer com que o Toranaga não visse mais valor nele. Mas quando ele traz o foco para os canhões e para a precisão
visão que os canhões têm, mesmo a uma grande distância, ele consegue garantir a atenção dessas pessoas e consegue provar que ele pode ser útil. Toda a estadia dele lá depende dele se provar útil. E em casa, a Food mostra também o seu valor pro Blackthorn. No começo ele não quer trazer uma consorte pra casa dele, ele não quer aceitar, e ela também não queria estar ali. Mas como tem uma fala ali da Mariko com o Blackthorn mais pra frente, a Food tem que continuar o legado da família dela, ela tem que continuar a luta da família dela servindo ao Toranaga. Então, se o Toranaga mandou que ela fizesse aquele trabalho lá, ela tem que estar lá. E a gente sabe que ela não tá feliz com essa situação, ainda mais por causa da discussão da cerca óctupla, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas mesmo assim, nesse episódio, a gente viu que ela faz o que ela pode pra mostrar que o Blackthorn pode contar com ela, que ela vai ser uma presença forte e solidária na casa dele. Pra mim, um dos momentos mais legais do episódio é quando ela consegue fazer com que o Blackthorn dê as armas pra ela, pra que não comece um banho de sangue ali mesmo. Só que quando vão pra cima dela pegar as armas, ela vai e destrava a arma, ameaçando atirar. Uma coisa que com certeza é inesperada até aquele momento no episódio, porque até então ela tinha se colocado muito como uma pessoa passiva, que simplesmente seguia atrás do Blackthorn sem falar nada. Tava parecendo que ela não tomaria muitas atitudes próprias, que ela tava lá obrigada e ela ia ficar na dela. Quando ela fez isso, ela demonstrou que o Blackthorn pode contar com ela. E isso também com certeza mudou a opinião dele sobre essa personagem. Tanto que depois tem essa cena muito bacana deles no jantar, em que o Blackthorn oferece como um presente uma das pistolas ali pra Food. E até diz que vai ensinar ela a atirar, pra que ela possa usar pra protegê-lo dentro de casa. E em retribuição, a Food presenteia o Blackthorn com espadas, né? Porque ele é Hatamoto, ele não pode andar por aí desarmado, né? Quando você vê, todos os homens de determinado escalão na série usam espadas, eles andam armados. Então, se o Blackthorn tá se assimilando a essa sociedade e o Toranaga quer que ele se integre ao alto escalão com esse título, ele tem que aprender a se portar como tal, e isso inclui levar uma espada, né? Uma katana. Mas não é qualquer espada que a Food entrega pro Blackthorn, e é isso que eu acho bem interessante. Ela entrega a espada da família dela. É mencionado nesse episódio, mas caso vocês não se lembrem exatamente o que rolou, o marido da Food teve que cometer seppuku porque ele cometeu uma desonra ali ao senhor Ishido. Ele levantou no meio da reunião ali para defender o Toranaga, porque ele não conteve a raiva dele quando ele ouviu alguns impropérios sendo ditos. Só que como essa atitude é reprovável ali naquele meio, ele se desonrou a família dele, então a linhagem dele ali acabou. Ele morreu, o filho dele morreu e sobrou a Food pra levar esse legado. Já vou falar mais disso na parte da cerca óctupla, mas eu queria só concluir essa parte do Blackthorn se adequando ali à sociedade japonesa. Você vê então que ele recebeu esse presente que é muito emblemático, né? Ele tá levando o legado da família da Food, do clã dela pra frente. E uma coisa que eu gostei muito nessa cena e que gostei ao longo do episódio também, é que a gente vê como o Blackthorn, por mais que ele de vez em quando não entenda alguns costumes e ele questione, muitas vezes ele entende a parte simbólica, ele entende por que alguma coisa é importante, ou pelo menos se dizem pra ele que é importante, ele tenta se adequar. Você vê o tempo todo no episódio ele tentando aprender, tentando se acostumar com a língua e com os costumes japoneses. Então, enquanto ele tá em viagem ali com a Mariko, ele fica treinando a língua japonesa. Você vê que ele sozinho fica repetindo a pronúncia, porque ele errou uma vez, aí ele não quer errar de novo. E tem coisas que ele provavelmente nem imaginaria que ele tava fazendo errado, mas a partir do momento que ele é corrigido, ele vai e faz certo. Então, por exemplo, andar no musgo, que é desrespeitoso, ele tava andando no musgo, mas a partir do momento que a Mariko fala, ele imediatamente sai do musgo. Ele vai tomar banho nas águas termais, que não é simplesmente lavar o corpo, né? É você sentar ali, curtir seu banho, é um aspecto cultural muito importante no Japão. E ele inicialmente não era nem afeito a banho mesmo, de lavar o corpo. Agora você vê que ele tá entendendo um pouco mais esse costume de se banhar à moda japonesa. E voltando pra cena do jantar, eu achei que tem um momento bem interessante, que é o que ele pede pra experimentar uma comida. E essa comida é o natto, que pra quem não conhece, é um tipo de soja fermentada. Ele tem um cheiro bem forte e tem uma textura bem viscosa. E é uma comida que até entre os japoneses é meio ame ou odeie. Se alguém que estiver assistindo aí for da comunidade Nikkei e quiser compartilhar aí sobre natto e sobre a percepção das pessoas do natto, eu adoraria ver os comentários de vocês, porque realmente é uma comida que divide opiniões. E o que eu achei interessante nisso é que a série tem muitas pessoas japonesas ou descendentes de japoneses
japoneses por trás ali na equipe. E uma coisa que a gente vê muito quando tem pessoas que fazem vídeos sobre o Japão, ou que vão falar sobre o Japão, ou outros países que não são do Ocidente, isso não acontece exclusivamente com o Japão, mas meio que tudo que é fora da Europa, basicamente, as pessoas às vezes vão para os países e falam da comida daqueles países de um jeito que menospreza, de um jeito que considera estranho, que considera até mesmo nojento. E aí eu tô colocando nojento entre aspas, porque eu não gosto de chamar comida de nojenta, mas tem gente que fala isso da comida alheia. E eu não sei qual foi exatamente a intenção por trás dessa cena, eu tô aqui fazendo um chute, tá? Porque eu não achei uma entrevista específica sobre isso, mas colocar o natto como protagonista nessa cena, que é uma comida que até hoje divide opiniões e é uma das comidas que os estrangeiros mais torcem o nariz quando eles falam de comida japonesa, é uma forma de demonstrar que o Blackthorn, ele tá muito aberto mesmo a conhecer tudo do Japão, mesmo os aspectos que dariam uma assustada em outros estrangeiros. Ele tá disposto a provar tudo, ele tá disposto a conhecer tudo, e mesmo se ele não gostar, pelo menos ele se dispôs a experimentar. Vocês acham que ele gostou do natto, inclusive? Ele deu aquela elogiada, mas eu não sei se ele gostou mesmo. O que vocês acharam? Então, durante esse episódio, a gente vê que ele finalmente começou a se acostumar com essa cultura, a abraçar essa cultura mesmo. Foi um episódio mais de pausa, de reflexão, principalmente quando a gente compara com o anterior, que foi tão intenso. Aqui no quarto episódio, os sentimentos e as maquinações são o que fala mais alto. E aí vem a tal da cerca óctupla, que é o que dá título ao episódio. A Mariko conta pro John Blackthorn sobre esse conceito, mas ela não fala muito de onde ele vem. E é bem interessante essa origem. A cerca óctupla aparece no Kojiki, que é um poema do século VIII e é um dos registros escritos mais antigos do Japão. Tem o mito de criação do país e tem muitas das bases para a cultura japonesa ali. É meio que uma das obras fundamentais daquela época para legitimar o Japão como um país, para dizer para os japoneses e também para os outros países no redor o que é o Japão, o que é a identidade japonesa, como que essas pessoas, essa sociedade surgiram e se moldaram. Eu vou deixar um link aqui na descrição do Kojiki traduzido por brasileiros, caso vocês queiram ler. E se vocês quiserem caçar nesse link específico, a menção a cerca óctupla tá na página 47. E aí, gente, esse é um poema muito antigo, é um conceito muito antigo e muito específico que tem várias interpretações diferentes. Então, se você for estudioso dessa área, me corrija se eu estiver errada, por favor, ou complemente aqui nos comentários também. Mas diz a lenda que essa separação ali de 8 cercas foi por causa do palácio em que o deus Susanoo colocou a esposa dele, a Kushinada Hime. Isso no mito ali de criação do Japão. Então essa área teria ficado isolada e a esposa estava lá guardadinha. E como é um poema muito antigo, é um mito de criação, é uma coisa que vai ser reinterpretada e reutilizada ao longo dos séculos, quando eu tava pesquisando aqui, eu vi que às vezes esse conceito da cerca óctupla é usado para falar do próprio isolacionismo do Japão em relação ao resto do mundo. Mas no caso da série existe uma outra abordagem da cerca óctupla, que é o que a Mariko explica pro Blackthorn. Ela fala da cerca óctupla como uma coisa mais pessoal, mais individual. É uma coisa que tá dentro de cada um deles, que seria ensinado desde a infância a construir essa fortaleza. O que é uma cerca óctupla, se não uma parede dentro de uma parede, um muro dentro de um muro, uma fortaleza dentro de si. Você vai proteger a sua pessoa, os seus pensamentos, o seu coração, dentro de cerca, atrás de cerca. Pelo que ela diz, é por isso que ela ou a Fuji não aparentam ser viúvas em luto, que é o que o Blackthorn esperaria, que elas demonstrassem um pouco mais desse luto. Afinal, as duas acabaram de perder os maridos e a Fuji, inclusive, perdeu um filho, um bebê. Mas mesmo elas não demonstrando esse luto do jeito que o Blackthorn esperaria, isso não quer dizer que elas não estão sentindo nada. Os sentimentos delas estão lá, protegidos ali dentro da cerca óctupla. E da mesma forma, elas estão protegidas lá dentro, não deixando que o mundo afete tanto assim a essência delas. Pelo menos essa é a interpretação que eu tive do que ela falou. Pode ser que você tenha outra interpretação e eu adoraria discutir isso nos comentários, então comenta aí. Na minha opinião, nesse episódio, a Mariko abriu algumas das portas da cerca óctupla dela. Ela quase conta o passado dela e da família dela pro Blackthorn e depois fortalece esse envolvimento com ele, ainda que seja um envolvimento meio distante. Mas quem não deixa a cerca óctupla muito bem fechada nesse episódio são algumas pessoas que tentaram se aventurar na parte política. Por mais que esse episódio tenha focado bastante na adaptação do Blackthorn ao Japão, a gente também tá vendo toda essa situação política esquentar bastante. Como eu falei, esse episódio todo se passa em Ajiro. O responsável por essa vila é o Omi, que é aquele que a gente vê se envolvendo com a Kiko, né, a cortesã. E Ajiro fica em Izu, que é o domínio do Yabushige, que usa, né, as penas de corvo na roupa dele, que eu acho mó da hora. O Yabushige é tio do Omi, e ele tem mais autoridade, porque se o Omi tá cuidando ali de Ajiro, Ajiro fica em Izu, Yabushige cuida de Izu, então ele tem mais poder, certo? Simplificando bastante aqui, pessoal, porque não são exatamente as mesmas
mesmas regras que o feudalismo na Europa, que também tinha muitas variações lá dentro da Europa mesmo. Mas vamos pensar aqui em suzerania e vassalagem. O Omi é vassalo do Yabushige, ele tá ali sob a hierarquia dele. E por sua vez, o Yabushige é vassalo do Toranaga. O Toranaga é responsável pela região em que estão os domínios do Yabushige. Então, quando eles chegam lá em Ajiro, no começo do episódio, é dito que aquele exército grandão que tá lá esperando eles é do Yabushige. E que aí, por isso, esse exército seria, na verdade, do Toranaga, já que ele é o senhor feudal, o Yabushige responde a ele. Mas a verdade é que isso depende muito da lealdade do vassalo. Se por acaso o Yabushige se voltar contra o Toranaga, o que, assim, ele tá querendo mais ou menos ao longo desses últimos episódios todos, pode ser que ele leve esse exército com ele. Então, o Toranaga precisa assegurar que eles são leais a ele mesmo. Pode ser que ele leve esse exército com ele. Então, aquele discurso que o Toranaga faz nesse episódio é muito importante para assegurar a lealdade daqueles homens. É muito importante aquele momento em que eles estavam gritando Yabushige-sama, Yabushige-sama, ou seja, eles estavam exaltando o senhor Yabushige, mas eles mudam o grito para Toranaga-sama, Toranaga-sama, ou seja, eles estão agora exaltando o Toranaga. Não quer dizer necessariamente que agora eles não vão cumprir nenhuma ordem do Yabushige e eles são 100% Toranaga, mas na minha opinião isso mostra o Toranaga assegurando que o exército é leal a ele e não necessariamente só ao Yabushige. O que é acertadíssimo da parte do Toranaga, diga-se de passagem, porque nesse episódio a gente vê como o Yabushige tá doidinho pra trair ele. Ele deixa muito transparente a falta de lealdade que ele tem pra com o Toranaga. Na mesma cena, cara, ele tenta dar uma volta ali, dar uma enganada no emissário do conselho e no filho do Toranaga, o Nagakado, que tá lá inspecionando todo o trabalho dele. Ele tenta enganar todo mundo pra sair por cima, não importa qual lado que vença. E assim, eu até entendo o Yabushige, apostar no Toranaga é uma aposta arriscada, mas é isso, né? Lealdade, gente, vamos lá. Enquanto o Yabushige tá lá tentando trair o Toranaga, mal sabe ele que o próprio sobrinho dele tá ali nutrindo desejos de tirar ele do poder. A Kiko, a cortesã, ela lê facilmente o desejo que o homem tem de ascender ao poder. É uma coisa que aparece desde o primeiro episódio, né? A mãe dele falando dele impressionar o tio, dele fazer um bom trabalho pra tentar, né, ganhar uma posição mais favorável. E a cortesã fala ali abertamente com ele: "Ai, seria tão melhor se você que fosse, né, o senhor da província." E nesse caso, quem cala consente, né? Ele também quer isso. Outro que é super transparente, chega até a dizer o que tá passando pela cabeça, é o Nagakado, o filho do Toranaga. Ele fala ali com todas as letras o que ele tá sentindo pro Omi. Ele podia muito bem usar essas informações contra o Nagakado. Então, com certeza, esse garoto não tá se protegendo, não tá escondendo muito bem as intenções dele, como o próprio pai dele ensinou, né? Vocês lembram lá no começo da série, a cena com o Falcão? Que eu e o Max até comentamos nos nossos vídeos dos primeiros episódios. O Toranaga fala sobre esse ataque surpresa do Falcão, como ele usa a luz do sol pra esconder as intenções dele, ele aparece quando meio que já é tarde demais. E o Nagakado, ele tenta seguir essa lição. Ele quer surpreender os inimigos, ele fala, né, que tem que esperar o inimigo cometer um erro. Então ele quer usar isso pra se provar pro pai dele. Mas ele faz isso de um jeito um tanto precipitado. Porque, né, no episódio, o Yabushige, ele chamou os emissários pra ficar ali em Ajiro, pra eles verem o treinamento com os canhões. Então ele meio que ia entregar de bandeja a informação sobre qual tática eles iam usar pra atacar o conselho. Seria mesmo importante impedir isso. E ao matar todo mundo ali do comboio, o Nagakado impede que essa informação saia dali com todos aqueles detalhes. Mas primeiro que uma informação geral ali sobre os canhões já poderia até ter vazado pra eles, porque o barulho podia ser ouvido ali da vila e das redondezas. Então não é como se fosse um baita segredo. Ele teria que impedir, talvez, que eles vissem quão precisos são os canhões. Mas que tem canhões, isso não importaria muito. Ele tentou impedir que o Yabushige simplesmente desse essa informação ali pros inimigos. Mas ele fez isso atacando os inimigos e, inclusive, matando um emissário, um mensageiro, né? Que é uma atitude muito grave. Tanto que o que a Mariko fala imediatamente ali é: agora é guerra. As atitudes do Nagakado podem desencadear uma guerra muito antes do que o Toranaga tinha previsto. Até entrando em expectativas pro próximo episódio, eu acho que isso vai ser abordado. Se a decisão do Nagakado foi correta ou não, a gente vai ver a reação do Toranaga a isso, eu imagino. Eu particularmente não acho que o Toranaga teria agido dessa maneira, porque, né, ele tava se preparando pra guerra um pouco mais ali na frente, né, tanto que ele ia treinar ainda os batalhões. Na minha opinião, o Nagakado ainda não aprendeu a construir essa cerca ao redor
melhor de si, ainda não aprendeu a camuflar quais são as intenções dele a longo prazo. Ele foi impulsivo nessa tentativa de se provar e com isso ele pode colocar tudo a perder. Vocês concordam comigo? O que vocês acharam dessa decisão aí do herdeiro do Toranaga? E o que vocês esperam dos próximos episódios? Eu acho que vai ser bem difícil o Toranaga conseguir colocar panos quentes nisso tudo. Eu acho que a gente vai começar a ter grandes batalhas logo logo. E eu também espero ver mais do passado da família da Mariko em breve. Ela começou a contar ali, mas não contou ainda, eu quero saber mais. Lembrando que tem episódio novo de Shogun toda terça-feira no Star Plus e no Disney Plus. E que eu tô cobrindo essa série junto com o Max do Entre Planos, então já se inscreve nos nossos canais pra você não perder nenhum vídeo dessa cobertura. Aproveita e deixa as dúvidas que você tiver desse episódio ou da série aqui nos comentários pra gente pensar nos temas dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!